Seja bem-vindo ao Guia da Resina Epóxi. Meu nome é Gutenberg, eu sou o criador do canal. E no vídeo de hoje a gente vai saber como é possível iniciar na arte marinha, mesmo que você não tenha nenhuma experiência com resina. Se você é iniciante em resina epóxi, nunca teve nenhum contato com o material, não sabe que tipo de material é esse, quais os cuidados que você precisa tomar, quais os materiais que você precisa, qual é o melhor jeito de iniciar, de repente até o que vai se encaixar com a sua vida, com o seu ambiente, com a sua casa, com a sua rotina. A resina ela tem vários segmentos e um deles com certeza vai se encaixar com o que você faz. O maior erro de algumas pessoas é assistir alguns vídeos e tentar fazer alguma coisa só porque ela acha bonito, mas sem saber o quão trabalhoso aquilo ali é, o quanto de esforço ela vai desprender para ter que fazer aquilo ali. E aí, de repente, como a rotina da pessoa é mais agitada, tem filhos, tem trabalho e tal, acaba que o trabalho fica de lado, o trabalho com resina fica de lado, ela tem que vender os materiais, enfim, isso é muito comum acontecer, tá? Por ser novidade, por estar muito na mídia, nas mídias sociais, no Instagram, no TikTok, no Quai, no YouTube. Então, primeiro você precisa entender o que é a resina e hoje a gente vai passar aqui algumas informações super importantes para você que nunca teve nenhum contato com resina epóxi. Primeira coisa que você precisa saber é o que é, afinal, a resina epóxi. Existem vários tipos de resina. Existe a resina natural, retirada da árvore, tem a resina poliéster, tem a resina epóxi e ela é um material químico composto de dois elementos, que é a resina e o endurecedor. A resina, quando é misturada no endurecedor, na proporção correta, ela gera calor e endurece. Após ela endurecer, ela fica com aquele aspecto vitrificado. Existem outras pessoas que falam que é possível fazer resina epóxi caseira, coisas do tipo assim, mas não caia nessa ladainha. Isso daí é só aquele tipo de vídeo para poder ficar ganhando like. Você não vai conseguir fazer resina epóxi em casa nunca. É um material feito em laboratório, matéria-prima importada, então esquece. Não tem como fazer, não vai ter a mesma durabilidade, não vai ter o mesmo acabamento, não vai ter a resistência mecânica, nada. É só um tipo de vídeo para poder ficar ganhando like, beleza? E agora você precisa saber os conceitos básicos para você manusear a resina. E o primeiro conceito que você precisa saber é que é necessário um ambiente para você conseguir manusear a resina. Como que é esse ambiente, Guto? Ele tem que ser um ambiente ventilado, porque a resina, quando ela endurece, ela solta gases, mas esses gases eles não são fedidos, tá? Ele não é um cheiro muito forte comparado à resina poliéster, comparado à resina epóxi. É um cheiro bem brando, mas o ideal é que o ambiente ele seja arejado. E se for um ambiente fechado, pelo menos você precisa colocar um ventilador ali para os gases sair pela porta. Legal é que se você puder trabalhar perto de alguma janela, perto de alguma porta, é bacana porque aí quando você manuseia resina, você coloca lá o ventilador, que é a mesma coisa que eu faço aqui, e coloca o ventilador virado para a porta ou para a janela, tá? Então, você precisa de um ambiente preparado para poder manusear a resina. Vamos dizer que você tenha idoso dentro de casa, que você tenha criança e aí você tem medo de alguém ser alérgico aos gases da resina, e sim, isso pode acontecer realmente, mas você só vai saber de fato se isso acontecer. Mas o importante é você se precaver, usar os equipamentos de segurança, mas ter sempre um ambiente arejado, ventilado, para poder dispersar os gases da resina. Show? Depois é saber quais os equipamentos necessários para você manusear a resina. Dependendo do que você for fazer, alguns equipamentos são sempre obrigatórios, outros vai variar de acordo com o seu trabalho. Por exemplo, quem vai fazer trabalhos com moldes de silicone vai precisar de vários moldes de silicone, vai precisar de algumas ferramentas para dar acabamento depois que tira do molde, vai precisar de diversas ferramentas que eu na verdade não sei porque eu não trabalho
com os moldes de silicone, eu faço uma peça ou outra, um dominó ou outro, quando tem encomenda, mas existem várias ferramentas que são específicas para quem dá esse tipo de trabalho. Caso você vai fazer uma mesa resinada, vai ter outras ferramentas mais ligadas à marcenaria. Se você vai fazer quadros e tábuas como eu faço, tem outras ferramentas que são muito menores, por exemplo, soprador térmico, lixadeira, basicamente de ferramenta cara aqui é o que eu tenho. O restante são ferramentas e materiais que todo mundo que manuseia resina precisa ter, que é maçarico, são os descartáveis, que é o palitinho para mexer, é um copo para poder mexer de plástico, são os pigmentos, a resina, o material, enfim, alguns materiais você só vai saber quando você iniciar aquilo ali que você vai se propor a fazer. Depois é saber qual é o tipo de resina ideal para o que você vai fazer. Cada trabalho existe um tipo de resina ideal. Que é isso, Guto? Então tem que saber todas? Não, você só tem que saber de acordo com o que você vai fazer. Muitas pessoas têm dúvida, têm tanta dúvida na hora de começar, que elas chegam para mim e falam assim: Guto, eu quero aprender a fazer artesanato, mesas resinadas e o piso de porcelanato líquido. Eu já respondi tanta coisa assim que hoje eu nem respondo mais, porque eu sei que a pessoa não vai conseguir fazer os três. Ela vai ter que escolher um. Se ela for escolher o piso, são os materiais e a resina para o piso, que não são a mesma coisa do artesanato. Se ela for fazer a mesa, sem materiais e a resina para a mesa. E se ela for fazer artesanato, existem vários tipos de artesanato e cada tipo de artesanato vai ter um tipo de resina. E dependendo do artesanato que você for fazer, você vai poder usar vários tipos de resina no mesmo artesanato. Você vai poder ou vai dever usar para poder dar um acabamento legal, dar um efeito diferente. Então, para o que você vai fazer, você tem que conhecer a resina ideal, tá? Aí existem vários tipos de resina. Por exemplo, tem resina de baixa espessura, média espessura e alta espessura. Quando a gente fala de espessura, é relacionado a milímetros. Baixa espessura, média, alta. E aí cada resina de cada marca vai ter uma quantidade de milímetros que ela suporta ser aplicada sem que ela cause algum problema, que ela ferva ou ela apresente algum problema. E aí dentro desses segmentos de espessuras existem as viscosidades, que é o quê? É a resina ser mais fininha, parecida com a água, até ela ser bem mais grossa, parecida com um shampoo. E aí tem baixa viscosidade, média viscosidade e alta viscosidade. Então, dependendo do que você vai fazer, você precisa saber pelo menos um tipo de resina relacionado à espessura ou relacionado à viscosidade, tá? Então, não existe uma resina coringa que vai servir para você fazer todo tipo de artesanato ou todo tipo de mesa ou todo tipo de piso. Você precisa conhecer, tá? Eu conheço praticamente todas as resinas. Algumas eu conheço só na parte teórica, mas as que eu trabalho eu conheço bem da parte técnica. Então, de tanto você utilizar a mesma resina, você começa a aprender o comportamento dela e aí você se torna especialista naquele tipo de resina ali. Se alguém chegar e perguntar, pô, essa outra resina aqui, como que é? Você não vai saber fazer porque você se especializou naquele tipo de resina. Aí você vai demorar anos até aprender tudo que você precisa relacionado àquela resina que você utiliza. Show? Após entender o tipo de resina que você vai utilizar, você vai precisar aprender a calcular. E esse cálculo, ele vai variar de acordo com a quantidade de produto, ele vai variar de acordo também com a proporção de endurecedor. Para cada resina, existe uma proporção de endurecedor. Por exemplo, algumas resinas, a proporção é de 2:1. 2 partes de resina para 1 parte de endurecedor. A gente costuma chamar de 100:50. Se você vai calcular que são 150 gramas de resina naquela tábua ou naquele quadro, você não precisa nem calcular, você já vai saber que se a proporção é 2:1, vai ser 100 gramas de resina e 50 de endurecedor. Mas se é uma proporção quebrada, você vai precisar fazer um cálculo. E aí esse cálculo tem um vídeo aqui no YouTube
que te ensina como que você calcula a proporção total do produto, a quantidade total do produto que você vai utilizar, de acordo com a proporção de endurecedor e resina, porque existem endurecedores que têm valores quebrados, não só 50%, mas tem 46%, 43%. Então você tem que ficar atento a aprender esse cálculo. E esse cálculo ele também varia não só isso, mas também de acordo com o trabalho que você vai fazer. Por exemplo, se você vai fazer um molde de silicone que tem várias formas, é mais complicado você calcular aquilo ali. É mais fácil você calcular quando você vai fazer um rio de resina numa mesa ou uma aplicação superficial. Mas quando você vai para um preenchimento com formas mais abstratas, é mais complicado. Então você vai precisar aprender a calcular para não ter o desperdício de resina. Não simplesmente colocar no olho, errar nas proporções e prejudicar o acabamento, até mesmo do seu trabalho total. Depois de aprender a calcular, você vai precisar aprender a misturar. E parece que isso é bobeira, mas muitas pessoas erram na proporção da mistura. Dependendo do tipo de resina, algumas resinas são mais grossas, outras são mais líquidas. Dependendo da quantidade de resina, você tem que misturar mais, outras você tem que misturar menos. E podem ocorrer diversos problemas relacionados ao acabamento que são ali podem ser evitados ali na mistura. Então, misturar, apesar de parecer ser bobo, é um ponto muito importante que você vai aprender a fazer e vai aprender a identificar erros decorrentes da mistura ao longo do tempo. Depois da mistura, você vai para a aplicação. E aí a aplicação é a parte mais fácil, porque dependendo do que você for fazer, você simplesmente pode jogar várias cores de resina em uma tábua ou em um quadro, e aí daquelas cores ali vai sair algum efeito abstrato. Muito diferente da técnica de criação de oceanos. Aí você precisa de um método para você conseguir montar ali as ondas, né? Fazer um trabalho legal com as cores. Mas manusear a resina em si é só isso. É você saber esses conceitos e aplicar esses conceitos que você vai conseguir manusear a resina. Não é algo difícil de ser feito, tá? É bem simples, porém, dependendo do que você vai fazer, se você vai pegar esse trabalho e vai vender para alguém, você não pode esperar que ele vai ficar muito bonito na primeira vez que você for fazer, nem na segunda, nem na terceira, tá? Então, manusear a resina em si não é nada difícil de se fazer, é bem simples se você souber esses conceitos que eu te falei. E aí essa aplicação, você precisa saber em que tipo de superfície que você vai fazer ela. Vai ser numa tábua, vai ser num quadro, vai ser numa mesa ou no molde de silicone. Cada aplicação tem um tipo de técnica diferente para você fazer, não só Cada aplicação tem um tipo de técnica diferente para você evitar os gastos, para você desenvolver as ondas, e é necessário que você entenda bastante do material que você está utilizando para você conseguir fazer as ondas perfeitas com as células espalhadas que que é tão aclamada para quem está aprendendo a arte marinha em resina. Tá, Guto, e qual é o jeito mais fácil de eu iniciar para eu não gastar tanto? O jeito mais fácil de você iniciar hoje é fazer trabalhos pequenos, em pedaços de madeira, em tábuas e em quadros pequenos mesmo. Isso porque quando você faz um trabalho muito grande, o prejuízo vai ser maior. Você não vai conseguir fazer uma onda perfeita na primeira tentativa, nem na segunda, se você nunca manuseou resina. Se você já tem conhecimento de resina, é até possível sim você fazer ondas bem bonitas nas primeiras tentativas. Claro, para quem já é meu aluno e para quem já conhece todas as técnicas que eu ensino no mar de resina, mas para quem não conhece, é difícil você fazer as ondas perfeitas nas primeiras tentativas. Eu mesmo demorei meses até conseguir e eu estou sempre evoluindo, e esse é um processo que acontece com todo mundo. Todo mundo que faz ondas na resina está evoluindo sempre, e nessa evolução você vai criando o seu próprio estilo de ondas. Mas enfim, você precisa começar em uma tábua pequena ou em um quadro, porque vai demandar menos resina,
Errando, o seu prejuízo vai ser menor. Quando estiver pronto, o potencial dele tem o agregado da própria madeira que você estiver utilizando. E esse tipo de aplicação permite você ser mais criativo, porque quando você está fazendo um trabalho que você gasta muita resina, você fica com medo. E quando você fica com medo, a sua criatividade vai embora. Além disso, a arte marinha em resina ela já tem um público comprador, diferente de todos os outros produtos aleatórios que você pode fazer com resina epóxi. Guto, e quem é esse público comprador? Eu nunca fiz nada na internet, não sei nem como vender, eu nunca vendi nada na minha vida. Igual a mim, também nunca tinha vendido nada. Na verdade, eu vendia churrasquinho quando era criança, essas coisas assim. Mas o trabalho de arte marinha em resina, ele já tem um público específico. Eu já fiz várias pesquisas e já tem vários vídeos meus falando sobre essas pesquisas. E existem mais de 27 milhões de pessoas no Brasil interessadas em decoração ao estilo do mar, ao estilo do oceano, ao estilo praia. Então, essas pessoas são pessoas que têm uma ligação com o mar. Elas são apaixonadas pelo mar. São pessoas que moram ou na região litorânea ou pessoas como eu, que moram na região metropolitana, bem afastada do mar, mas que são apaixonadas por praias, sempre que possível está fazendo alguma atividade, algum esporte. Então essas pessoas são pessoas que têm grande potencial de comprar um produto seu de arte marinha em resina. E como que você pode achar essas pessoas? Na internet é muito fácil de você achar, mas também não é lógico que você vai simplesmente postar um trabalho e vai aparecer um monte de gente querendo comprar. Você precisa divulgar isso para pessoas interessadas no tema. E aí, para isso, existe uma ferramenta muito poderosa e muito antiga, que provavelmente você conhece e já participa dela há muito tempo, que são os grupos do Facebook. Existem vários grupos no Facebook que você pode pegar o seu trabalho e divulgar para essas pessoas, que são pessoas que estão relacionadas a alguma atividade com o mar, como algum barco, como surfistas, pessoas que fazem canoagem, pessoas que fazem triatlo, que correm na praia, que joga futevôlei, que faz qualquer tipo de atividade relacionada ao mar. Elas participam por grupos no Brasil inteiro, então existem centenas de grupos de pessoas que gostam de praia, que gostam de mar. E só falando dessas pessoas você já tem milhares de potenciais clientes. Você pode achar pessoas fazendo parcerias no Instagram com influenciadores do nicho, do tema. Se tem algum influenciador que está sempre na praia, que está sempre falando de decoração, de arte relacionada ao mar, alguém que é de alguma atividade esportiva relacionada ao mar, você pode propor parcerias para alguém vender ou te ajudar a vender esse trabalho. Você também pode fazer parcerias no presencial. Se você mora perto da praia, você pode ir lá em lojas, em hotéis, em restaurantes, em pousadas, propor parcerias para vender o seu produto. Além das feiras de artesanatos, que você também pode participar e divulgar o seu produto, morando perto da praia ou não. Então, por mais que você seja iniciante, que você nunca tenha feito nada de resina, que você nunca tenha tocado no material, é muito importante você saber o que você quer fazer de fato com a resina. Não vai nessa de que vai conseguir fazer um monte de artesanato ou que você vai conseguir fazer tudo que tem nos vídeos relacionado a moldes, porque você vai gastar muito dinheiro e eu tenho alunos que gastaram muito dinheiro. Eu tenho relatos de pessoas, postagens, print em comunidades do Facebook, de pessoas que gastaram muito dinheiro, simplesmente porque elas não tiveram uma orientação do que se encaixaria para a vida delas. Então, primeiro você se identifica com o trabalho, entende como que aquilo ali funciona, o que aquilo ali vai demandar de tempo material para você produzir, se aquilo ali vai te dar uma satisfação também, porque às vezes a gente começa em alguma coisa para ter uma satisfação e acaba tendo uma decepção, uma dor de cabeça de investir uma grana, não conseguir fazer nada daquilo ali, o material ficar parado, as formas ficarem paradas, ou caso você consiga fazer, você não consegue vender porque você não sabe quem poderia comprar esse produto de você, tá? Então, primeiro, se identifica com o trabalho. Se você é apaixonado pelo mar, arte marinha é para você. Se você não é apaixonado pelo mar,
Se você é alguém que simplesmente gosta de trabalhos manuais ou gosta de trabalhos com pingente, com leite materno, com pet, arte marinha pode não ser para você, como não é para muitas pessoas que eu conheço. Então, primeira coisa é a identificação direto com a proposta daquilo ali, tá? Depois é conhecer o material, conhecer o que vai ser demandado do seu tempo, do seu dinheiro, e aí sim você parte para aqueles conceitos que a gente falou. Trabalhar com arte marinha e resina não chega a ser um trabalho, eu costumo falar de hobby remunerado, porque você faz o que você gosta, a proposta é você levar para casa do cliente um pedacinho do mar, ou levar para casa de algum parente, se você vai dar de presente, ou colocar na sua casa pedaços do mar, como eu faço aqui, alguns quadros que eu tenho, que eu não vendo, alguns quadros que eu fiz em gravação de aula, e eu me sinto muito bem com isso, me sinto orgulhoso do meu trabalho, os alunos eles também se sentem orgulhosos dos trabalhos dele, e o maior potencial disso é você, além de fazer um trabalho que você se sente orgulhoso e admirado, você poder vender isso para outra pessoa e ser agradecido por estar vendendo. Mas nada disso seria possível se não fosse a nossa identificação com o mar, tá? Arte marinha é para quem se identifica com o mar, não é para você que simplesmente quer aprender a manusear resina. Se você só quer aprender a manusear resina, eu tenho vários vídeos que você vai aprender a manusear resina e fazer coisas aleatórias. Mas se você quer aprender a manusear a resina e fazer trabalhos que representem o mar, você já tem algo que está ao teu alcance, que é a arte marinha em resina. Muitas pessoas conhecem como efeito oceano, como efeito mar, mas vai muito além de um efeito. É uma linha de trabalho 100% voltada para pessoas que são apaixonadas e amantes do mar, como eu e como você. Caso você queira conhecer mais desses conteúdos, eu tenho muitos vídeos no YouTube, tem muitos vídeos no Facebook, no Instagram, e todo dia eu posto um vídeo curto e 2 vezes por semana eu posto um vídeo mais longo como esse. É só você ir lá no YouTube, dar uma pesquisada. Eu falo muito sobre conceitos, técnicas, muita parte teórica, também tem aulas práticas, tem aulas sobre vendas. Então você vai conseguir entender como que funciona tudo isso para você se encaixar, se inserir nesse mercado e fazer o seu hobby remunerado. Não simplesmente manusear a resina e se decepcionar como muitas pessoas fazem por aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. E se você tiver alguma dúvida ou tiver alguma coisa para me falar sobre esse vídeo, não esqueça de deixar seu comentário. Isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é legal, é relevante e ele vai entregar para mais pessoas que poderão ser ajudadas com a arte marinha em resina. Um grande abraço e até a próxima.